Fala galera, e o técnico Mano Menezes ganha alternativas importantes para montar o time do Internacional para o jogo contra o Avaí neste domingo, 7 horas da noite, no Beira-Rio. Taison, Moisés e Pedro Henrique estão liberados pelo departamento médico. Neste conteúdo também vamos abordar a situação envolvendo o zagueiro Bruno Mendes, pois o presidente Alessandro Barcelos deu informações importantes sobre o assunto em entrevista no final da tarde desta sexta à Rádio Guaíba. Todos esses detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Jogos do Campeonato Brasileiro neste sábado, no domingo, o futebol europeu a todo vapor, então são ótimas alternativas para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6Bet, tá legal? Bom, fato é o seguinte, Mano Menezes ganha alternativas para montar o time do Inter para o duelo diante do Avaí. Como eu disse no começo do vídeo, Taison, Moisés e Pedro Henrique estão liberados pelo departamento médico. O Taison ficou de fora dos últimos 3 jogos do Internacional. Por coincidência, 3 vitórias contra Fortaleza e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Ele tinha um edema na coxa direita. O Moisés está totalmente recuperado de uma lesão no joelho direito. Quem não se lembra do primeiro Grenal do ano? Naquela vitória do Inter por 1-0, gol do David no estádio Beira-Rio. No primeiro lance daquela partida, que o Moisés acerta um belo chute com a perna que não é a boa, à direita, e quase faz um belo gol, na hora do chute, ele tem um choque, uma dividida, se eu não me engano, bom, não vou lembrar agora o jogador do Grêmio, mas ali foi a lesão. E ele ainda seguiu firme durante toda a partida, mas no dia seguinte veio a confirmação de uma lesão grave que sofreu aí o Moisés, tanto é que ele ficou ausente do time do Inter. Se eu não me engano, aquele clássico foi no início de março e só tá voltando agora, cerca de 50 dias depois. Então, é uma alternativa para a lateral esquerda. O René começou muito bem, atualmente é o titular absoluto. E o Pedro Henrique, ele veio lá da Turquia com uma lesão na coxa esquerda, fez tratamento e também está integrado e vai certamente ficar no banco de reservas. O Taison é o jogador que mais tem chances de começar entre os titulares. Mas por que eu digo com mais chances de começar entre os titulares? Porque no treinamento desta manhã lá no CT Parque Gigante, em que eu estive acompanhando, aliás, um clima muito leve, uma descontração entre os jogadores, realmente o ambiente ele mudou demais e claro que as vitórias ajudam também nesse sentido. 10 jogadores deixaram o treinamento mais cedo e aqui a gente pode ter sim um indício de equipe para o jogo contra o Avaí. Quem deixou a atividade mais cedo? Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, René, Rodrigo Dourado, Gabriel, Edenilson, Depena, Wanderson e Alemão. E aí colocando o goleiro Daniel, esta pode ser uma escalação provável, mas que só será definida pelo Mano no treinamento deste sábado pela manhã no CT Parque Gigante. Segundo tópico deste vídeo tem a ver com o zagueiro Bruno Mendes, pois o presidente Alessandro Barcelos esteve no Estúdio Cristal da Rádio Guaíba nesta sexta-feira. Aliás, parabéns Rádio Guaíba pelos 65 anos de história. Um abraço a todos os guaibeiros e guaibeiras, um dos mais importantes prefixos do rádio brasileiro,
completando mais um ano de vida, 65 anos da grande Rádio Guaíba de Porto Alegre. E o presidente Alessandro Barcelos, ele foi questionado lá pelo Jason Lisboa, pelo Rafael Pfeiffer, pelo Cristiano Silva, o Paulo Nunes também estava presente. O Jason e o Cristiano têm aqui o dos dois, o canal aqui no YouTube com belas entrevistas. Se inscrevam lá no canal deles, está valendo muito a pena. O Pfeiffer tem aí um canal também aqui no YouTube com todas as notícias do Grêmio, profissional também muito bem informado. Se inscrevam lá no canal do Pfeiffer. E o presidente Alessandro Barcelos, ele falou sobre o Bruno Mendes. Eu separei aqui a aspa, tanto que estava acompanhando a entrevista. O Bruno tem contrato até junho. Estamos trabalhando para que o Bruno permaneça. Ele sabe o quanto é importante o desejo do jogador de permanecer. Tenho certeza que a solução será boa para o jogador, para o Inter e para o Corinthians. Estas algumas das palavras aí do presidente Alessandro Barcelos. Mas mesmo com esta, podemos dizer assim, esta confirmação do presidente que o Inter trabalha para a manutenção do jogador, das informações que eu tenho, buscando informações aí, as notícias com pessoas ligadas ao Inter, dirigentes do Corinthians com quem eu já conversei, é muito difícil o Bruno Mendes permanecer. E o Inter teria de desembolsar 6 milhões de dólares, o valor que está estabelecido em contrato. Isso dificilmente o Inter vai fazer, a não ser que tenha uma grande reviravolta nessa história toda, tá legal? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.